Fala galera, mais uma questão do nosso simulado, questão número 87. Essa questão aqui ela é importante porque ela trabalha dois conteúdos: urbanização, perfeito, mais meios de transporte. Então, quando eu tenho uma questão que envolve urbanização e meio de transporte, fique certo que ele está falando de mobilidade. E aí, logicamente, eu estou falando da competência de área 4, habilidade número 18, que mostra a circulação das riquezas e das pessoas, beleza? Usar carro particular precisa ser penoso. Importante aqui esse início de questão que ele diz isso. Usar carro particular precisa ser penoso. Está bem claro que ele está dizendo o seguinte: se você quiser usar seu próprio carro, você vai ter que ter dificuldades. Que a ideia é que você use transporte de massa para facilitar a mobilidade. O que a pandemia trouxe de transformações na mobilidade urbana? Quais delas vieram para ficar e quais se enfraqueceram? E o que será fortalecido em 2022? Para entender um pouco mais sobre o tema, conversamos com o fundador e diretor do Laboratório de Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, deixando bem claro, né? Isso é um problema das grandes metrópoles pelo mundo, principalmente países como o Brasil. São países que têm, por característica, uma urbanização macrocéfala. Então, a macrocefalia urbana são grandes cidades concentrando muitas pessoas e, além dessas muitas pessoas, concentrando também muitos problemas, entre eles mobilidade, congestionamentos, né? E ele diz: a frase dita pelo entrevistado acerca do tema mobilidade urbana reforça a importância do Estado em conquistar a mobilidade ativa, ou seja, de fato fazer ela funcionar. Qual seria essa ação prática? Manter constantes os investimentos em transporte público? Com certeza. Ok? Você tem que investir no transporte público, você tem que combiná-los, o ônibus com o metrô, perfeito? Uma cidade que tenha rios que tenha a possibilidade de um trânsitozinho fluvial. Então, a questão dos corredores dos ônibus, as ciclovias, perfeito? Colocar pedágio para dificultar, para ficar caro o cara andar no próprio carro. Bom sistema de táxi, né? Então tudo isso aí, ônibus alternativos, tudo isso aí facilitaria a mobilidade. Então proibir a venda de veículos para famílias de até... Não, proibir venda não vai resolver. Reduzir os impostos na venda, talvez o contrário, né? Aumentar os impostos. Fechar vias de acesso. A partir do momento que você fecha vias, independente de qual, você está dificultando a mobilidade. Mobilidade é a capacidade de se movimentar. Criar novos corredores de avenidas para moradores de bairros mais centrais. Na realidade, se você criar corredores de bairros mais periféricos, aí facilita, né? Porque a mobilidade ela acaba sendo prejudicada, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, onde acontece aquele fluxo conhecido como migração pendular. Então as pessoas vêm das cidades vizinhas para a cidade central. Então é nessa hora, os chamados horários de pico, ali entre 6 e 8 da manhã, meio-dia às 14 horas e na parte da tarde, ali por volta das 17 até as 19, é o período que o pessoal sai de casa, vai para o trabalho, vai almoçar, volta para o trabalho e volta para casa. Então, esse momento aí, se você tiver bons corredores, como as chamadas vias perimetrais, as vias expressas, tá bom? Que tira um pouco o pessoal do meio da cidade, ou então dê fluxo a partir de viadutos, enfim, avenidas especiais combinadas, né, aos transportes públicos, com certeza você vai ativar a mobilidade da sua localidade. Valeu, pessoal!